Começar a análise de hoje. Estamos posicionando aqui, fazer uma venda, vamos ver se o gráfico vai respeitar ou se ele vai explodir para cima. Fez esse topo, esse fundo, primeiro topo, né? Segundo, desceu aqui, provavelmente poderia ser um terceiro. Só que ele tem essa máxima aqui, que é o 77. Só que eu queria pegar bem em cima da linha mesmo. Vamos ver se o gráfico respeitaria. Buscar aqui essa região. Estou posicionado. Vamos estar ciente. Ó. E aí? Vocês acham que ele vai respeitar ou não? Qual que é o motivo da entrada aqui? É o terceiro toque, tá? Justamente por causa disso, terceiro toque. Que ele perdeu esse fundo, poderia ser um pouco... Acabou de ativar minha entrada. Quem gosta de fazer média, perder esse fundo aqui, alocaria mais uns... Alocaria mais uns slot até ele chegar no 71, mas vamos ver. Eu só abaixei, o meu gain é 3 pontos, tá? O correto seria eu sair aqui. Mas se ele perde esse fundo, quem sabe ele quer buscar VWAP aqui. O VWAP tá aqui embaixo. E aqui, ó. Ele pode estar buscando esse fundo. Já tá dando 2 pontos de gain. Se ele perde essa máxima, eu acho que ele pode cair. Primeira operação ao vivo que eu tô fazendo. Trazendo para vocês. Se ele não perde esse candle aqui, significa que ele quer subir mesmo. Mas vamos aguardar. Baixei meu stop. Meio ponto, porque esse aqui é o último do topo. Tecnicamente ele teria que respeitar esse pavio, ele não pode subir esse pavio, senão ele inverte a tendência, que a tendência é de baixa. Eu tô negativo, já fiz várias operações, hoje não está sendo um dia muito fácil de operar. Depois eu vou mostrar minhas operações. Fiz 14 operações hoje, 15 com essa agora. Mas ó, tudo 2 contratos, tá vendo? Não saí do gerenciamento. Tudo 2 contratos. Ó, quando tá um dia ruim assim, já dá vontade de zerar a posição. Foi mal pela garganta. Vou tomar água aqui. Porque tecnicamente ele já deveria ter respeitado a minha análise. Significa que os big players podem estar querendo inverter o jogo. Entende? Na análise técnica ele teria que cair, mas ele não está tendo essa força. Apesar que quem está dominando é o vendedor. Ó. Só que ele tem que fechar um bloquinho aqui para confirmar que quem realmente está dominando o jogo é o vendedor. Os compradores estão querendo jogar o preço para cima da máxima. A máxima aqui, ó, desse último candle, que teve um candle de força, né, que jogou o preço aqui para cima, veio no 75, 76. Então, o vendedor teria que jogar o preço de volta aqui em 76, né? Haja paciência para operar dólar. Já pensei em zerar essa posição várias vezes, mas ele tem que gerar pelo menos 2 pontos aqui para confirmar. Ele só está chegando no 1.50.
Comenta aí nos comentários. Vocês acham que o preço vai cair ou vai voltar? Me estopar. Ó, tá dando 2 pontos. Eu tô negativo. Se ele perde esse fundo aqui, eu falo que ele desce no 71. Porque muitas vezes o preço busca ver o up do dia. E aqui, ó, é um terceiro toque. 1, 2, 3. Vou ser um pouco mais conservador. Vou colocar aqui, ó. 1,72. Vou pegar 6 pontos. Ó, já estaria me dando gain aqui. Minha estratégia é 3 pontos, tá vendo? Só que eu tô na expectativa que ele perde esse fundo. Aqui ele é terceiro toque. Primeiro toque. Segundo. E aqui seria tipo um terceiro, se ele perde essa mínima aqui. Como ele já tá dando 3 pontos de gain, tecnicamente esse preço, se ele voltar aqui, quer dizer que ele vai me estopar de qualquer forma. 3,50 significa que o preço pode despencar para baixo. Caiu. Aí, fez o candle que eu queria, agora ele só tem que perder essa mínima aqui. Tá perdendo. Ele pode subir também, né? E aí, zero ou continuou? É um jogo psicológico. Às vezes dá vontade de zerar, porque eu já fiquei negativo hoje e eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar o quê? As minhas entradas. Eu fiz 15 entradas com essa. Então, com 2 contratos, eu tô devendo para a corretora, né? Mas vamos ver se ele perde esse fundo. Não tá querendo perder a máxima, tá vendo? A mínima aqui é o 74, então ele teria que vir aqui no 74. Eita lasqueira. Mas vamos aguardar, vai que o preço perde o fundo, né? Olha só, coisa boa de se ver. Ó, tá vendo? Ele voltou com muita força. Vamos ver se ele vai fechar um novo candle de venda. Aqui é o último topo dele. Vai, meu filho. Perde aqui, ó. Aí só tem que perder o 73,50. Fez um novo fundo. Ó. 4 pontos. Vamos ver se ele vai perder. Falta só um pouquinho. Só um pouquinho. Não tá conseguindo. Acho que eu vou sair nessa posição, hein? Eu já tô negativo. Tá voltando pro 3. Não conseguiu perder aqui o 74. Ó. Tá com força vendedora, hein? É, filhão. Eita lasqueira. Assim, a gente não sabe se o preço realmente vai descer ou não. Mas se eu tivesse positivo, poderia segurar a minha posição. Mas eu tô negativo, tenho que pagar minhas DARF. Vou sair com 3,5 pontos. É. Isso aí, gente. Não tive psicológico. Agora o preço vai cair para baixo. Esse 50 conto aqui vai ser só para me pagar. Aí, ó, o preço caiu. Vai ser só para me pagar essas entradas aqui. Eu deveria ter segurado minha posição. Fazer o que, né? Mas eu vou mostrar a análise do dia de hoje. Olha, gente, por que que eu não segurei? Aqui o mercado começou, né? Aqui. Aí ele fez esse zigue-zague. Eu cheguei, o mercado tava nessa região aqui. Quando o mercado perdeu esse fundo aqui, ó.
eu fiz uma venda aqui. Essa primeira venda, ela me gerou, era para me dar 3 pontos. Só que aqui, ó, o gráfico chegou bem nessa posição. E eu coloquei meu stop no 0 a 0, fiquei no 0 a 0. Aqui eu peguei meio ponto, porque eu identifiquei que o preço poderia subir aqui, porque ele já estava fazendo assim, né? Então aqui tinha VWAP, ele poderia subir. Só que ele estava com uma volatilidade muito alta. E aí eu já posicionei meu stop para meio ponto de gain e ele bateu e desceu. Essa região que tem uma compra aqui, eu deveria ter feito o quê? Uma compra aqui, ó. Porque o preço, olha o que o preço estava fazendo. Cadê aqui? Ó. Ele estava andando nesse pequeno canal. O meu erro foi trabalhar no meio do canal. Eu deveria ter feito uma compra aqui, que o meu gain é 3 pontos, teria dado gain. Aqui, de novo, eu imaginei que como o preço estava perdendo a VWAP, ele poderia descer. Fiz uma venda aqui, o preço subiu, me estopou. Coloquei essa compra aqui porque deveria ter sido compra. Então, ó, se eu tivesse comprado aqui, pegado 3 pontos de gain, teria dado gain. Nesse momento eu saí, já não estava um psicológico muito bom, porque já tinha tomado stops e não teria dado meu gain. A primeira entrada que eu fiz nessa região que ele chegou a dar 2 pontos de gain, não conseguiu perder a mínima para dar meu gain. E aí o preço explodiu. Vamos continuar a análise. O preço explodiu. Beleza. Ele veio aqui, né? Fiz essa linha próxima aqui. Eu não vendi dessa vez na perca dessa linha de tendência. Por que que eu não vendi? Ó, o preço está caindo. Ó, não caiu ainda. Mas formou o candlezinho, tá vendo? Já era uma vantagem. Eu não vendi aqui, por quê? Porque tinha esse fechamento. Fiquei com medo do gráfico não ter força para descer, mas eu deveria ter vendido. Beleza, aí o gráfico veio, fez esse movimento. Aqui, eu tenho que tirar print das minhas telas. Aqui ele tinha feito um segundo topo e estava perdendo o quê? O fechamento. Então, como o fechamento é um ponto de decisão, eu tentei pegar nessa correção na expectativa que o preço descesse aqui para baixo. Só que não, o preço subiu e me estopou novamente. Eu já não estava com o psicológico muito bom. Beleza. Aí o preço veio. Fez esse segundo topo. Desenhei a linha aqui. Ok. Aí beleza, ele desceu com força. Eu peguei uma venda aqui. Só que como eu já estava negativo, eu queria que o preço caísse pelo menos uns 4, 5 pontos. O preço chegou a bater no meu gain, só que como o meu gain estava mais para baixo, eu perdi de novo. Aí eu já fiquei no 0 a 0. O preço veio, fez esse movimento, tracei essa linha de tendência, não peguei venda aqui, porque estava acima do fechamento. Na hora que o preço voltou aqui, eu fiz uma outra venda. Só que assim, esse candle tem esse pavio. O preço desceu, não conseguiu atingir os 3 pontos de gain, voltou. Eu não lembro muito bem se eu fui estopado nessa região, só sei que eu não ganhei nada. Beleza, fiz essa linha próxima aqui. Aí aqui no máximo, né, meu erro foi. Porque até então, aqui era a máxima. Então eu pensei, se o preço corrigir aqui, ele vai subir. Aconteceu que o preço não teve força de subir. Só que aqui eu não tomei um stop de 2 pontos. Na hora que eu vi que ele não estava tendo a força, eu já zerei já. Perdeu essa mínima, veio aqui. Aí beleza. Rompeu de novo. Vale lembrar que 80% dos rompimentos são falsos. Rompeu de novo, eu fiz uma compra aqui. Aí o preço desceu, subiu. Eu acho que aqui eu saí no 0 a 0, se eu não me engano. Não sei que aqui eu não levei stop não, tá? Tá vendo? Aí o preço começou a fazer esse movimento. Desenhei essa linha. Aqui ele já tinha essa linha de terceiro toque. Por quê? O preço já tinha feito esse movimento aqui. Só que o seguinte, eu procurei venda aqui porque, ó, o primeiro toque, segundo, rompeu. Esse rompimento aqui, ó, ele não veio com força. O gráfico tava... Ele tava brigando para subir. Então eu falei, o preço vai perder essa linha, beleza. Meu erro aqui foi, eu vendi bem aqui, tá?
preço subiu aqui, eu vendi aqui. Se eu tivesse pegado só 3 pontos, vocês viram que teria dado gain. Só que eu estava na expectativa que o gráfico caísse. Nesse momento, o gráfico não caiu. E aí, eu baixei meu stop, como vocês viram, muitas vezes eu baixo, como o gráfico já estava aqui embaixo, eu baixei aqui para 0 a 0. Então, o preço voltou no 0 a 0, bateu aqui. Eu não entrei aqui, deveria ter sido a minha entrada. Fiquei com receio que o preço voltou muito forte. Só que aqui, ó, ele já tinha feito 2 toques, primeiro, segundo. Aqui, ele perdeu essa linha de tendência e estava fazendo o quê? A correção. Então, aqui era uma entrada muito bonita, por quê? Deixa eu tirar esse trem da tela. Cadê? Vamos lá. Então, aqui era uma entrada muito bonita, porque ele perdeu essa linha de tendência, que seria o terceiro toque que ele não respeitou. Ele fez 2 toques de venda. Então, aqui ele teria o quê? Um pullback e um terceiro toque. Confirmaria uma venda. Beleza, não vendi. Mas aí eu vendi aqui, ó. Aí aqui eu voltei para o 0 a 0. Beleza, vendi aqui. Porque eu vendi aqui. Aqui era o 73 e muitas vezes o número 3, muitas vezes, ó, 3, 7, 8 são números de briga. Beleza, vendi aqui, o preço voltou, pá, me deu meu gain. Aí ele explodiu para cima. Aqui, ó, eu fiz uma venda, porque estava próximo dessa linha, no 78,50. Vocês podem ver que o preço subiu no... Qual foi a máxima? Não, não foi aqui não. Então aqui eu não fiz nada. Aí o preço desceu. Aqui eu fiz uma venda. Se eu não me engano, eu acho que eu fui estopado. Porque eu vendi aqui. Porque eu vendi nessa correção aqui. Porque ele já tinha deixado esses 2 pavios. Eu imaginei que o preço poderia estar retraindo. Mas foi o que aconteceu que não. Ele subiu. Subiu, desenhei essa outra linha de tendência. Chegou aqui nessa região, o gráfico começou a brigar, fez esses 2 pavios de baixo, já desenhei um pavio. Aqui era um pullback, ó. Ele rompeu, eu poderia ter pego uma venda aqui? Poderia, mas não peguei. Por quê? Vamos lá. Eu gosto de pullback, porque muitas vezes o pullback ele dá mais certo do que... Ó, teria dado gain. Daria mais certo do que terceiro toque. Ó, Por que aqui é um pullback? Aqui era o topo que ele tinha formado, que ele rompeu para baixo. Então, se aqui teve força vendedora, na hora que ele rompeu, aqui ele poderia fazer um pullback e cair. Foi o que aconteceu. Ó. Ele desceu, fez o pullback nesse último topo e caiu. Só que eu não entrei aqui. Ele perdeu essa linha de tendência, né? Ele poderia corrigir um pouco mais alto. Aí ele desceu e subiu. No que ele desceu e subiu, eu desenhei essa linha aqui. Desenhei essa linha. Aqui não tinha uma justificativa de eu entrar nessa região, tá? Só tinha essa região de defesa. Mas não tinha nenhuma justificativa. Por quê? Eu gosto de respeitar o pullback só no primeiro toque. Ele já tinha relado nessa linha. Então significa que ele poderia estar buscando aqui, ó, o 84. Então o gráfico poderia subir mais. Eu não fiz nada. Depois que ele fez isso aqui, eu desenhei uma linha assim. E depois disso, eu desenhei uma outra linha assim. Como vocês viram, o preço caiu, só que eu fui muito acovardado. Ó, eu entrei justamente aqui, vocês viram. O preço caiu para baixo, teria dado o quê? Vamos clicar aqui. Teria dado meus 6 pontos de gain, talvez até 7, né? Só que eu fui muito acovardado, saiu. É assim que a gente perde dinheiro, não segurando posição quando a gente tá certo. E era uma posição bonita, né? Vocês viram ali, ao vivo. Só que assim, às vezes é melhor... Eu já fiz 15 operações, cara. O correto é se fazer 3, 4 operações no dia, ó. Fiz 15. 48, 46% ganhadora. Praticamente, esses 50 reais aqui eu vou ter que pagar só das entradas que eu fiz. Talvez ainda fica negativo. Beleza, então vamos voltar para análise. Aí o preço fez esse segundo pavio. E aqui ele tinha dado esse segundo toque. Eu fiquei com receio de vender aqui, tá? Porque, assim, a gente não sabe para onde o preço quer ir. Aqui é uma máxima. Ó, o preço veio. Na hora que ele chegou aqui,
Eu poderia ter vendido aqui, porque aqui é o 79. 79 é região de defesa do vendedor querendo jogar o preço para baixo. Ele fez esse pavio, só que assim, ele poderia subir e tentar buscar esse terceiro toque aqui, entende? Ele poderia buscar essa linha de novo. Então eu falei, cara, já que eu não tô confiante, já que eu não tô indo bem, eu não vou fazer nada aqui. Ele chegou nessa linha aqui que já não presta, deveria ter deletado, nem sei porque essa linha tá aqui. Aí ele fez esse segundo fundo, e aí que eu disse para vocês, ó, vou entrar aqui, por quê? Porque aqui tá gerando um terceiro toque. Fez esse primeiro toque, desceu, segundo, fez um fundo maior do que o primeiro, um fundo justificativo, e aqui era um ponto bom de entrada, por quê? Ele tinha dado esses dois toques, era um pullback e a confluência do terceiro toque de venda. A expectativa era que o preço descesse, e ele buscou a VWAP, só que sim, eu não estava muito bem em manter a posição, porque hoje, várias vezes, o preço, que nem eu fiz uma venda aqui, o preço chegou no 2,50 e não bateu no meu gain. Então, assim, já era para mim estar positivo faz tempo, só que o preço não estava descendo no 3. Então, eu falei, quer saber? É melhor eu zerar essa posição. Mas se eu tivesse cacique, né, cabeça, poderia ter aguentado aqui 7 pontos, teria me dado 140 de gain, ia estar 130 aqui positivo. Provavelmente já pagaria as minhas entradas. Aqui poderia ser uma entrada? Poderia. Por quê? Porque ele perde essa terceira linha de tendência. Então aqui poderia ser uma entrada. E outra, ele ia relar em cima da VWAP. Tá vendo? Essa foi a minha análise de hoje. O dia hoje não foi fácil. Eu só fiz esse monte de operação porque, tá vendo? Tudo 2 contratos, 2, 2, 2, 2. Por que eu fiz essas operações? Porque quando eu tomei stop, eu tava calmo. Só que teve um momento que eu vi que eu tava perdendo a paciência, então eu decidi esperar um bom tempo até fazer essa entrada aqui. Então, como eu tomei stop hoje e vi que eu tava me mantendo calmo, eu falei, cara, já que eu tô me mantendo calmo hoje, eu vou ter capacidade mental para buscar uma entrada mais assertiva, mesmo estando negativo, que o meu stop seria R$40, não respeitei esse stop, só que eu tava com um psicológico bom. Então eu falei, como eu tô com psicológico bom, eu vou buscar fazer defesa e vou ver se eu tenho um gain. Bom, aqui seria a entrada que eu deveria ter mantido, não mantive. E vou finalizar o dia por hoje. Não sei se eu vou ficar positivo ou não, que é R$50, mas eu fiz 15 entradas, né? Com 2 contratos, então talvez esses R$50 não paga nem as minhas entradas que eu fiz. Se tivesse feito minha venda aqui, talvez teria dado gain também, ó. Pullback, correção, né? Poderia ter colocado aqui. O preço já estaria dando 2 pontos de gain. Agora, se eu tivesse colocado aqui, já estava quase dando gain já. Estaria dando 2,5 pontos. Foi o que aconteceu comigo hoje. O preço chegava aqui no 2,5 pontos e não batia nos meus 3 pontos de gain. Aí ele voltava e me estopava. Mas mesmo assim, hoje eu mantive a paciência. E esse foi o dia de hoje. Segunda-feira. Estou compartilhando aqui minhas análises. Quem sabe lá na frente faça sentido para você. Você conhecendo o meu operacional. Possa te ajudar de alguma forma. Isso aqui é análise técnica pura, tá? Eu aprendi com o Vinícius Coelho Trader. Fiz um curso dele de análise técnica. Só que na época era opções binárias. Só que serve, né? Porque é Forex. Forex é análise técnica. E o dólar, ele respeita mais análise técnica, análise gráfica do que o índice. O índice, ele não respeita tanto. Vamos ver o índice hoje. Ó, o índice aqui. O índice começou aqui, né? Gerou esses 2 toques, rompeu aqui. Aqui eu acho que eu não teria feito nada se eu fosse operar índice. Aqui, por exemplo, ele não fez correção, ele explodiu direto. Eu gosto de pegar correção, porque ele perdeu essa linha, estava numa tendência de alta, fez 3 toques, primeiro, segundo, terceiro. Eu gostaria que ele descesse aqui, fizesse uma correção e subisse. Mas ele fez a correção aqui, ó. Ele tinha deixado esse topo. Aqui é uma região de defesa. Então, assim, ele fez essa correção aqui, tá? Subiu.
Só que eu já perdi tanto dinheiro no índice, que o índice eu prefiro perder dinheiro no dólar do que no índice. Chegou um momento assim, vou perder dinheiro no dólar do que no índice. Essas entradas aqui eu não gosto, por quê? Por que que eu não gosto dessa entrada? Vou mostrar pra você, ó. Primeiro. Segundo toque foi aqui, tá vendo? Ó o primeiro topo. Ó, o segundo topo. Ó a distância que ele teve desse aqui para esse. 2 vezes maior. Beleza. Aí aqui o gráfico fez um terceiro fundo, né? Primeiro, segundo fundo maior. Só que é o seguinte, esse fundo já é mais baixo que esse. A tendência é que ele explodisse, ter esse dobro desse tamanho. Aí beleza. Se você tivesse traçado uma linha dessa forma, você pensaria, ah, vou pegar aqui que o preço vai subir, que aconteceu, né? Fez até um W. Vou pegar aqui que o preço vai subir. Só que tem um problema. Ó a distância desses dois toques para a distância do terceiro toque. Tá vendo que esse traço aqui é 2 vezes maior do que esse? Agora, se o preço tivesse feito esse movimento aqui, ó. Se o preço tivesse feito esse movimento, isso que eu aprendi com o Vinícius, tá ensinando vocês de graça aqui, que eu aprendi, paguei, foi 1.000 conto no curso. Tá vendo que é harmônico a distância um do outro? Primeiro toque, primeiro topo. 2, ele poderia ter feito um pouco mais alto, bem aqui, não muito alto igual ele fez. Ó, aqui seria o segundo topo. Primeiro toque, segundo. Aqui deveria ser, nessa região aqui, deveria ser terceiro toque. Por quê? Porque tá próximo, não tá distante. Então o gráfico ele poderia romper essa região. Mas se ele tivesse feito esse segundo toque, esse terceiro toque nessa região, ele poderia dar uma explosão para cima. Por isso que muitas vezes, quando tá bonitinho assim, ó, primeiro fundo com topo maior, segundo fundo com topo maior que o primeiro, quer dizer, com fundo maior que o primeiro, terceiro topo maior que o segundo. Aqui, esse fundo seria maior que o segundo e maior que o terceiro. Então, tecnicamente, o gráfico estaria andando fundo mais baixo, topo mais alto. Dessa forma. Aqui seria uma entrada harmônica, aqui já não. Vamos ver o dólar. Recebi uma chamada aqui. Aí, ó. Por isso que muitas vezes a gente tem que manter só os 3 pontos de gain. Olha onde o abençoado voltou. Teria batido no stop, ó. Deu 2,5 pontos de gain só, tá vendo? Ele não chegou no 69. Ele chegou no 69,50. Foi o que aconteceu várias vezes comigo hoje. Vamos finalizar por aqui. Se você gostou dessa análise do meu dia, deixa aí seu like, seu comentário. Só lembrando que hoje eu saí do gerenciamento de risco, tá? Meu gerenciamento, meu stop seria 50, 40 reais de stop. Eu saí do gerenciamento. Mas eu tava com psicológico bom, por isso que eu decidi manter, que eu identifiquei que eu poderia fazer boas entradas. E se você tá com psicológico bom, você sabe a hora certa de parar.